Provérbios, no capítulo 3. Eu perguntei ao pastor Sérgio quanto tempo eu tinha para falar. E ele me disse: você tem todo o tempo do mundo, desde que não passe das 10. Ele disse: quando é 10 horas o povo levanta, vai embora, mas ele falou: você fique à vontade. Mas eu não queria ficar aqui. Estou brincando, ele não falou isso, você já está rindo ali, me olhando. Ele me disse que eu realmente tenho todo o tempo do mundo, mas eu não quero segurar ninguém aqui demais. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Se a gente passar um pouquinho das 9h30, vocês aguentam o tranco? Então lá perto a gente reavalia se vai precisar dessa disposição que você já criou no coração, e que eu agradeço. Pelo menos ninguém teve coragem de falar não. Pode até ter pensado, mas não teve coragem de falar não. Ok, abra sua Bíblia então em Provérbios, no capítulo 3. Versículos 9 e 10. O texto sagrado diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho ou de mosto os teus lagares. Esse texto tem sido usado muitas vezes por muitos pregadores na hora de tirar a oferta. E não sou contrário de forma alguma que se use esse texto nessa hora. O problema é que esse texto fala de duas coisas que precisam ser distinguidas. O primeiro deles eu definiria como o propósito que Deus quer nos levar. E o segundo eu definiria como a consequência. Qual é o propósito? O propósito aparece na primeira frase do versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. O propósito dessa mensagem é nos levar a um lugar de honra. Esse é o propósito. Mas pastor, o texto fala: e se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Sim, essa é a consequência. O problema é que muitas vezes nós fazemos da consequência o propósito e ignoramos o propósito que geraria a consequência. Então tem muita gente que na hora da contribuição ele só ouve essa parte: se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os seus lagares. Ele já está dando glória a Deus, aleluia, está empolgado, mas ele acabou transformando a consequência no propósito e perdeu de vista o propósito. Quando na verdade a consequência só vai acontecer se o propósito for cumprido. Então a minha intenção nessa noite, ao ensinar sobre esse assunto, é tentar te ajudar em algo que pode ser revolucionário, não só nas suas finanças, mas principalmente no seu relacionamento com Deus. Graças a Deus, o momento de oferta e contribuição já passou. Assim você não vai achar que nós estamos ensinando isso para levantar nenhuma oferta depois. O que eu quero é colocar nas suas mãos princípios que vão te ajudar a viver algo que pode ser literalmente revolucionário na sua vida, se você entender e praticar. Eu quero primeiro começar com uma história de como Deus falou comigo a respeito desse assunto. Eu creio que isso deve ter acontecido no ano de 2001. Se eu estiver errado, pode ser um ano para mais, um ano para menos. Eu acho que foi em 2001. Eu me lembro de uma ocasião, nessa época eu pastoreava na cidade de Guarapuava, no interior do Paraná, e a nossa igreja estava envolvida num projeto de construção. Não era o templo, a gente já tinha entrado no templo, e nós estávamos trabalhando numa outra estrutura que serviria à igreja. Mas eu me lembro que numa reunião com a equipe, o grupo de pastores, uma reunião administrativa, nós chegamos a uma conclusão: por falta de recursos, nós vamos precisar parar, nós vamos precisar interromper aquele projeto de construção. E quando estávamos tomando a decisão de parar, um dos pastores disse: por que, antes de tomar a decisão de parar, isso é na terça-feira, a gente não lança um último desafio à igreja no domingo? Quem sabe existe uma resposta que nos permite avançar um pouco mais, se não terminar, no mínimo avançar um pouco mais. Antes de tomar uma decisão tão séria como essa, nós não podíamos lançar um último desafio. E apesar de a maioria de nós, os pastores, estávamos naquela conversa, não querer que isso acontecesse, quando ele falou aquilo, todo mundo sentiu no coração que de fato aquela era a decisão mais sábia. Por que que a maioria de nós não queria? Estou falando de 17 anos atrás.
A mentalidade da igreja mudou muito em quase 2 décadas. Naquela época eu lembro que havia um desconforto enorme na maioria de nós, os pastores, de falar ou ensinar sobre dinheiro dentro da igreja. Por que havia o desconforto? Porque nós não queríamos ser associados a nenhum outro grupo, porque há uma diversidade enorme nos ciclos chamados evangélicos, né? E há muita diferença, mas às vezes alguns grupos que têm algumas técnicas vão achar um jeito mais bonito de falar, um pouco mais agressivas de arrecadação. Eles, na verdade, acabam criando um desconforto para a maioria de nós, que não queremos ser olhados da mesma forma. Eu tinha, obviamente, junto com os pastores, aquela preocupação de que quem chega na igreja entenda que a nossa missão não é tirar, a nossa missão é dar. A igreja está aqui para oferecer e não para tirar nada das pessoas. A gente tinha medo de ser associado a pessoas que estavam envolvidas em escândalos nessa área financeira, e por várias razões a gente evitava o assunto. Na real, a gente morria de medo de falar do assunto. Embora a intenção fosse boa, porque não queríamos ser associados a nenhum tipo de erro, a atitude era errada. Por que eu digo que a atitude era errada? Querido, em metade, quase metade, dá perto de metade, das parábolas de Jesus, ele toca no assunto de bens, riqueza e dinheiro. Howard Dayton, o autor do livro O Seu Dinheiro, também responsável pelo Ministério Crown, muito conhecido, divulgado aqui no Brasil pela Universidade da Família, ele apresenta uma declaração e uma estatística interessante no livro dele. Ele diz: se você juntar todos os versículos da Bíblia que falam sobre oração e fé, os dois juntos, você tem cerca de 500 versículos na Bíblia. Estamos falando de 2 assuntos importantes, oração e fé. Você concorda comigo? Juntando esses 2 assuntos, cerca de 500 versículos. Mas se você juntar os textos da Bíblia que falam sobre bens, riqueza e dinheiro, o dado que ele apresenta lá é de 2.084 versículos. Eu já vi outras estatísticas que apontam para mais de 2.350 versículos. A Bíblia fala mais sobre dinheiro quase do que sobre salvação. Então, a gente não pode olhar e perceber que Deus tratou tanto do assunto na sua palavra e a gente pensar que não é importante falar dele. Tem assuntos que a gente vai falar gostando ou não. Por exemplo, outro dia uma pessoa na nossa igreja falou para mim: pastor, eu não gosto quando vocês falam do diabo no púlpito. Eu falei: mas a gente nunca fala bem dele, ué. Aí a pessoa olhou e falou: mas é um desconforto. Eu falei: se Deus teve que tratar do assunto, nós também temos que tratar do assunto. É lógico que nós não vamos falar bem do miserável do Satanás, mas eu falei para as pessoas: eu criei 2 filhos. Graças a Deus, os 2 cresceram e passaram a adolescência longe das drogas. Muitas vezes eu tive que conversar com eles a respeito das drogas. Não é porque as drogas eram importantes, mas porque mantê-los longe delas era importante. Então nós vamos ter que falar das estratégias de Satanás, nós vamos ter que falar do pecado, nós vamos ter que falar de muito assunto. Não adianta, querido, imaginar que nós vamos ter culto onde a gente ouça só aquilo que quer ouvir. O apóstolo Paulo conversa com os presbíteros da igreja de Éfeso em Atos 20. Ele diz: eu estou inocente do sangue de vocês, porque eu não me esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Ele está dizendo: não tem um assunto que vocês precisavam ouvir que eu negligenciei de vocês. Mas durante muito tempo eu fugi desse assunto. Aliás, antigamente a gente não tinha esses púlpitos transparentes. Antigamente a maior parte dos púlpitos era aquela caixa de madeira. E eu brinco que a maioria de nós pastores, estamos falando de 2, 3 décadas atrás, na hora das ofertas, só faltava a gente esconder atrás da caixa de madeira e quase dizer assim: os irmãos nos perdoem, mas infelizmente nós vamos ter que tirar os dízimos e oferta. E só faltava dizer: e a gente vai fazer isso do jeito mais rápido e indolor possível, amém? Né? Alguns de nós tinham vontade de ficar de costa para o povo, tamanha vergonha. O tempo foi passando e a cultura foi mudando, até porque alguns corajosos resolveram dar a cara a tapa e vir a público ensinar e realmente nos levar a entender o compromisso com o reino de Deus. Mas, irmão, no meio desse avanço teve muita apelação. Eu me lembro de pregadores com o microfone na mão chorando: irmão, se você não contribuir, a porta da casa de Deus vai fechar e aí as almas vão para o inferno. E só faltava ele dizer: e a culpa é sua, seu avarento. E aí já dava um terror na nossa consciência, a gente enfiava a mão no bolso, tirava um 10 para salvar uma alma. Mas, irmão, deixa eu te dizer uma coisa: se você não contribuir, a porta da casa de Deus não vai fechar coisa nenhuma. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Se você não quiser cooperar com ele, ele acha quem coopera com ele, e o negócio vai andar com ou sem você.
Aí alguns pregadores ainda mais apaixonados começaram a olhar as consequências, os resultados de se cumprir o propósito. Mas aí eles começaram a vender a ideia de um dízimo e de uma contribuição que parecia uma espécie de título de capitalização. Você vai investindo, investindo, investindo e uma hora saca bolado, aleluia. E aí a maioria das pessoas parecia fazer em troca de receber algo e não pelo seu compromisso com o reino. A verdade, irmão, é que nós ainda precisamos de muito ajuste. Mas Deus quer nos levar a um lugar de entendimento e maturidade. Por favor, diga amém. Então, voltando àquela reunião, quando decidimos, antes de encerrar o projeto de construção, alguém vai ter que lançar um desafio. Eu lembro que o pastor que liderava a nossa equipe, onde eu servia, ele vira para nós e pergunta: algum de vocês recebeu de Deus ultimamente alguma palavra de Deus nessa área, que possa aproveitar o momento e já encorajar a igreja em relação a isso? E os amigos lá da equipe pastoral, que na época eu apelidei de os amigos da onça, todo mundo apontou o dedo para mim e diz: o Luciano tem uma palavra, já vão uns 3 meses que ele está sem coragem de pregar. Nosso pastor, o líder da equipe, olhou para mim e falou: está escalado para pregar no próximo domingo. Irmão, quase me deu uma dor de barriga. Eu sempre amei pregar, mas eu não queria pregar sobre isso. E aí, aquela semana eu comecei a orar pelo culto de domingo. Mas eu me lembro que o domingo, naquela época a gente tinha um culto à noite. O domingo eu passei o dia inteiro trancado orando. Eu estava orando por 2 coisas. Primeiro, eu tinha toda a ideia da mensagem, mas eu não tinha o meu versículo inicial, aquele ponto de partida. Eu criei uma cisma, não vou dizer que os outros têm que pregar assim, mas quando a Bíblia diz lá em Atos, no capítulo 8, que Estevão, quando está evangelizando aquele tio, que a Bíblia diz, e começando daquela escritura, lhe anunciou a Jesus. Eu coloquei na minha cabeça que sempre tem que começar de uma escritura para anunciar o resto. Então eu sempre tinha que ter o tal do versículo inicial, ou o que os pregadores chamam de um texto base. Eu tinha a mensagem inteira e eu não tinha o ponto de partida. Então eu estou lá, passei o dia orando por 2 coisas. Primeiro, eu dizia: Senhor, me dá coragem e sabedoria. Segundo, me dê o texto inicial. Irmão, a tarde inteira orando e pedindo coragem e sabedoria e pedindo pelo texto inicial. Depois de um tempo que eu estou lá orando para aquele culto, o Espírito Santo falou clara e nitidamente ao meu coração. Provérbios 3, versículos 9 e 10. E quando eu vim no texto e li esse texto que nós lemos, eu fiquei empolgado, falei: esse é o texto. E quando eu pensei, esse é o texto, de novo ele falou ao meu coração: se você pensa que vai usar o meu texto para pregar a sua mensagem, você está muito enganado. Eu levei um susto. Primeiro, porque isso não é jeito de Deus falar com os outros. Segundo, eu estava o tempo todo pedindo o texto para aquilo. Eu falei: mas se esse texto não é para dar o pontapé inicial da minha mensagem, para que serve esse texto? E o Senhor disse: esse é o ponto de partida da correção que você precisa. E aí a coisa ficou feia para o meu lado. O Senhor falou: por que é que você vai pregar sobre esse assunto hoje à noite? Eu falei: porque a tua igreja precisa. Ele me disse: vocês estavam precisando 3 meses atrás, quando eu te dei a mensagem, você nunca teve coragem de pregar. Porque hoje, eu sabia que ele estava mexendo naquele nosso oportunismo de associar isso ao último desafio da contribuição. Porque hoje, a decisão de pregar isso hoje não é porque vocês precisam levantar o recurso para o caixa da construção. E quando o Senhor falou isso comigo, eu já fui logo me defendendo. Falei: o dinheiro não é para mim, o projeto não é meu, é seu. Mas naquela hora ele disse: quando você faz da contribuição apenas uma forma de financiar um projeto, você está roubando de mim a honra e a adoração que me é devido. E você está roubando do seu povo a bênção que eles poderiam viver se o propósito fosse cumprido, e ele não está sendo cumprido. E naquele dia foi um choque. Irmão, nasci e cresci no lar cristão. Eu amo a palavra de Deus desde que eu me entendo por gente. Mas eu nunca tinha entendido que o cerne do texto fala de honra. Aliás, o que eu quero te apresentar hoje é que o cerne do relacionamento cristão com Deus e o dinheiro é uma questão de honra. Não tem outra coisa que ocupe um papel tão central nisso. Então o texto está dizendo: honra ao Senhor com os teus bens. Mas e o celeiro cheio? Isso é consequência. Aliás, tem 2 tipos de promessa na Bíblia. Aquele tipo de promessa que a gente diz é incondicional. Um exemplo de promessa incondicional: a volta de Cristo. Quer você acredite, quer não. Quer você esteja pronto, quer não. O Senhor Jesus um dia voltará. Ponto final. Não depende de você acreditar, não depende de você cooperar, não depende de você estar ou não estar pronto.
Agora, há promessas na Bíblia que são condicionais. Elas envolvem um ser, às vezes é um ser quase que em letras garrafais: se você fizer isso, eu vou fazer aquilo. Às vezes é um ser que está implícito. E há princípios na Bíblia de reciprocidade. Honra é um deles. Vamos tentar entender essa lei de reciprocidade. Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Na medida em que eu caminho na direção de Deus, Deus caminha ao meu encontro. Reciprocidade. 1 Samuel 2,30, Deus diz: eu honro aqueles que me honram, mas os que me desprezam, e o oposto da honra é desprezo, o Senhor diz: os que me desprezam serão desprezados. Reciprocidade. Honra atrai honra. O oposto da honra, que é desprezo, atrai desprezo. Agora a pergunta a ser feita por cada um de nós é: por que Deus pediria honra? Eu comecei a enxergar na Bíblia que não é só aqui. Avança comigo para Malaquias, capítulo 1. Talvez seja mais fácil você pegar em Mateus e voltar um livro. Malaquias, último livro do Velho Testamento, capítulo 1, versículo 6. O texto sagrado diz: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Então Deus continua e diz: se eu sou pai, onde está minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Vamos fazer aqui uma pausa. Em primeiro lugar, tem um confronto específico aos sacerdotes, aos ministros, aos líderes. Eu tenho uma versão dessa mensagem que eu estou compartilhando hoje com vocês, que ela é só para pastores. Eu brinco que é a versão sem cortes, a versão estendida, e ela é bem mais hard, ela é bem mais pesada. Hoje eu vou compartilhar com vocês a versão light e com cortes. Mas os primeiros que Deus está corrigindo são os ministros, porque muitas vezes nós, na boa intenção, estamos promovendo uma atitude errada. Vamos continuar lendo aqui, o versículo 6, Deus diz: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. São dois níveis de relacionamento que nós temos com Deus. Ele é nosso pai, nós somos seus filhos. Ele é nosso senhor, nós somos seus servos. Você pode dizer amém? Amém. Deus está dizendo: em qualquer um desses níveis de relacionamento tem honra. O filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. Então Deus questiona: se eu sou pai, cadê minha honra? Se eu sou senhor, cadê o respeito para comigo? Então, primeiro ponto, Deus está cobrando da nação de Israel o quê? Honra. E ele confronta os sacerdotes dizendo: vocês estão me desprezando. E desprezo é o oposto da honra. A pergunta que os sacerdotes fazem: em que desprezamos nós o teu nome? A resposta vem no versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificar, não isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Desde a velha aliança, Deus instituiu através de Moisés um princípio. Adoração, querido, muito tempo antes da música surgir no cenário, a adoração era baseada no sacrifício de animais, no modelo da velha aliança do Antigo Testamento. A partir de Davi, a música começa a ser introduzida como parte da adoração. Mas quando nem se tinha música dentro do contexto da casa de Deus, a adoração era feita com o sacrifício de animais. Agora, Deus, através de Moisés, estabeleceu um padrão: todo animal que seria sacrificado a Deus tinha que ser um animal perfeito, ele não podia ter defeito. Por quê? Em primeiro lugar, porque aqueles sacrifícios simbolizavam o sacrifício do próprio Jesus, que seria feito um dia por mim e por você. E ele era o perfeito morrendo pelos imperfeitos, era o justo morrendo pelos injustos. Então aquele animal perfeito tinha claramente uma mensagem. Mas em segundo, mesmo que de uma forma meio que velada, havia uma outra mensagem por trás disso. E a mensagem de que para Deus nós temos que fazer sempre o melhor. Por favor, diga amém. Amém. Fala para o irmão que talvez te dê um livro de presente no final. Fala: para Deus nós fazemos sempre o melhor. Agora, esse povo, em vez de entregar o melhor que Deus pediu, o texto diz que eles estavam trazendo o animal cego, o animal coxo, o enfermo.
Agora, o próprio Deus diz, apresenta isso ao teu governador. Desde aquela época já se fazia média com político e governante. Deus diz, leva para ele essa encrenca que você está trazendo para mim, para ver se você vai ficar bem na fita. E nesse momento Deus está dizendo, como que vocês estão perguntando onde vocês estão me desonrando? Agora olha o versículo 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Algo importante ser observado, é quando Deus aceita, não é meramente a oferta que ele aceita, é o ofertante. Mas quando ele rejeita, também não é a oferta, é o ofertante. Gênesis 4, como foi dito aqui antes no momento das ofertas, diz que Deus não se agradou de Caim e da sua oferta, mas Deus se agradou de Abel e da sua oferta. O ofertante sempre aparece antes da oferta. E a pergunta é, com tais ofertas aceitará ele a vossa pessoa? Deus estava dizendo a essa nação, vocês estão chegando com ofertas que não serão recebidas por Deus. Então a pergunta a ser feita é, qual era o interesse de Deus ao instituir essas ofertas? Se o interesse de Deus fosse meramente na oferta, então ele tinha que aceitar qualquer tipo de oferta. Mas Deus está dizendo que o que ele esperava não era oferta, o que ele esperava era honra. A honra deveria se manifestar nessa área. Honra ao Senhor com seus bens, com as primícias da sua renda. Mas o que Deus queria do seu povo nunca foi a oferta em si, e sim a honra expressa por meio da oferta. Quem consegue entender a diferença? A maior prova de que Deus queria honra e não oferta está no versículo 10. Ele diz, tomara houvesse entre vós quem feche as portas. Que portas são essas? As portas do templo. Aí o Senhor diz assim, para que não acendesseis debalde, à toa, em vão, o fogo do meu altar. Sabe o que Deus está dizendo? Se for para vocês me trazer uma oferta que não expressa honra, por mim não precisa trazer é nada. Fecha as portas do templo, apaga o fogo do altar que está sendo acendido à toa. Deus está dizendo, vamos parar com a brincadeira. Ou vocês me dão o que eu quero, ter honra, não precisa dar nada. Outro dia alguém disse, ô pastor, Deus não está sendo muito duro? E se a pessoa estivesse entregando esse animal enfermo, defeituoso, porque não tinha outro? Não era o caso. O versículo 14 de Malaquias 1 diz assim, maldito aquele que promete, tendo em seu rebanho um animal sadio, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. O versículo 14 deixa claro que o problema não era a falta de um animal bom, era a falta de honra para com Deus. Então algo que eu e você precisamos entender, o que Deus queria de mim e de você desde o início, nunca foi o dinheiro. O que Deus queria era a honra. E se nós não entendemos que é honra que Deus quer, e se nós não aprendemos a oferecer honra, então não adianta oferecer o recurso, não adianta oferecer a oferta. Naquele dia, aquela tarde de 2001, o Senhor falou ao meu coração, se o propósito de levantar a oferta dessa noite for só para bancar um projeto, o Senhor diz, eu prefiro que você desista do projeto. Ou você leva o povo a me dar honra, ou vocês não precisam dar nada. E aquilo foi o início de uma revolução, não só no meu ministério, na maneira de ensinar as pessoas, mas, irmão, mudou minha vida financeira e, mais importante, mudou minha relação com Deus. Porque quando nós entendemos o propósito, e eu quero repetir, e eu quero ser enfático, se Deus tivesse mera e simplesmente atrás da oferta, qualquer oferta tinha que agradar. Agora, quando a gente olha para o fato de que Deus não aceitou a oferta de Caim, quando a gente olha para o fato de que Deus não aceitou a oferta de Ananias e Safira, quando a gente olha para o fato de que Malaquias está dizendo, com tais ofertas das vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, é evidente que o interesse dele nunca foi na oferta, e sim na honra. Agora, algo que eu e você também precisamos observar, é que quando Deus aceita ou rejeita, há sempre um motivo por trás. Por que é que Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim? Nós precisamos entender que na Bíblia não adianta apenas fazer a coisa certa. A gente tem que aprender a fazer a coisa certa do jeito certo. Deixa eu te dar alguns exemplos. Primeiro deles, vamos falar de oração. Tiago 4,2 diz assim, nada tendes porque não pedis. Tem crente que não recebe de Deus porque não pede, não ora. Irmão, eu estou no time dos pidão.
Eu fico lembrando Jesus falando, pedi e recebereis, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Quer receber de Deus, tem que pedir. Pastor, então pedir a coisa certa para receber, de acordo com a Bíblia, sim. Mas o versículo seguinte, Tiago 4,3 diz, pedis, os primeiros não recebem porque não pedem, mas depois ele diz, pedis e não recebeis porque pedis mal. Então fazer a coisa certa para receber de Deus, que é pedir, mas pedir mal, fazer do jeito errado, não funciona. Quer um outro exemplo? A ceia do Senhor. Paulo diz em 1 Coríntios 10, acerca do cálice da bênção que abençoamos. Ele não fala do cálice abençoado, ele fala o cálice da bênção. Existe bênção quando nós ceamos? Por favor, diga amém. Amém. Pastor, então cear é a coisa certa para ser abençoado? Supostamente sim. Mas o que você aprende sobre a ceia é que se você fizer a coisa certa para ser abençoado, que é cear, mas fizer do jeito errado, Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. Ele diz, porque qualquer que comer do pão ou beber do cálice de modo indigno, será réu de juízo. Então a mesma ceia que pode ser fonte de bênção, para alguns ela vira fonte de juízo. Porque se você fizer a coisa certa para ser abençoado do jeito errado, não funciona. É a mesma coisa, querido, a respeito da contribuição. Até aquele dia, com a minha cabeça, não só de pregador, porque o pastor ele não tem que ser só alimentador do rebanho. Ele tem que ser visionário, ele tem que ser empreendedor, ele tem que ser administrador. E muitas vezes eu estava pensando com a cabeça de empreendedor. Se o povo der com ou sem alegria, o problema é deles. O importante é que a obra de Deus seja feita. Não, querido. O que Deus quer de cada um de nós é a atitude correta. Você quer uma prova de que Deus não está interessado na oferta e sim na atitude correta? Vamos dar mais uma, além das que já demos. Alguém disse que você pode descobrir o quanto algo é importante para Deus pelo tanto que o diabo luta contra aquilo. Eu concordo com esse raciocínio. Família é importante para Deus, é só ver o tanto que o diabo luta contra isso. Andar em pureza sexual é importante para Deus, seja o solteiro esperando a hora de casar, seja o casado vivendo dentro dos limites que Deus estabeleceu para o matrimônio, em vez de pular cerca. Claro que sim, isso tudo está claramente revelado na palavra de Deus. Mas porque o ser humano é tão bombardeado nessas áreas, você vai descobrir o quanto algo é importante para Deus, pelo tanto que o diabo luta contra aquilo. Agora a Bíblia diz que na hora de Ananias ofertar, o apóstolo Pedro dá uma palavra para ele, e isso tem que nos fazer pensar a importância do assunto da contribuição. Outro dia um crente falou para mim, ó pastor, eu vou dizer para você as partes que eu gosto no culto, o louvor e a adoração, que me abençoa muito. E diz aquela outra parte no final da pregação, ele diz, mas aquela parte do meio da contribuição, ele falou, pensa numa parte ruim do culto, que não tem nada espiritual. Eu olhei para ele e falei, quem foi que te disse que não tem nada espiritual? Não, é coisa natural, dinheiro. Eu falei, quem foi que te disse que não tem nada espiritual? Em Atos 10, um anjo de Deus aparece para Cornélio e diz para ele, a tua oração e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. O anjo diz que as esmolas sobem diante de Deus tanto quanto as orações. Eu falei, se a sua contribuição não é espiritual, sua oração também não é. Aí ele falou, não tinha pensado por esse lado. Eu falei, tem muita coisa que você não pensou. Por exemplo, em Atos 5, o apóstolo Pedro tem uma conversa com Ananias, e a pergunta dele é, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Olha o que Pedro está dizendo. Ele está dizendo para Ananias, Ananias, quem colocou no seu coração fazer oferta foi o Espírito Santo. E diz, nenhum de nossos líderes te pediu dinheiro. Quem colocou no seu coração o que fazer e quanto ofertar foi o Espírito Santo. Mas ele está dizendo, quem no meio do caminho entrou no seu coração para boicotar uma obra que o Espírito Santo tinha começado, foi o diabo. Satanás encheu o seu coração para fazer você mentir ao Espírito Santo. Agora pensa comigo, Deus e o diabo brigando pelo coração do homem na hora da oferta. Você acha mesmo que isso não tem importância? Você não vai ver duas pessoas brigando na rua por um pedaço de pão, um galho seco de árvore, porque ninguém briga pelo que não tem valor. Deus e o diabo brigando pelo coração do homem na hora da oferta. Você acha mesmo que ela não tem valor? Agora, vamos tentar olhar o que é que o diabo fez, já que ele luta contra o que é importante para Deus, para a gente entender algo aqui. Primeira pergunta, o diabo impediu Ananias de ofertar? Não. A Bíblia diz que ele vendeu uma propriedade e que ele deu a maior parte
ele reteve uma pequena parte. Eu não consigo imaginar um líder, irmão, que ficaria triste se alguém vendesse um terreno, não vamos nem falar de uma casa, e dissesse ao pastor: decidi dar uma oferta para a igreja, mas só vou dar 3/4, tá bom? Não vou dar tudo. Quem que vai brigar com uma criatura dessa? O cara está desfazendo de uma propriedade, está dando a maior parte do recurso. Agora, o problema, querido, não era quanto ele estava dando, o problema era o que Deus tinha pedido. O que o diabo tentou não foi convencer Ananias a não dar nada. O diabo não tentou impedir Ananias de ofertar. Ele deixou o cara ofertar a maior parte. Por quê? Porque ele sabia que o que Deus queria não era oferta. Nunca foi oferta o que Deus quis. O que Deus queria era um coração correto, uma atitude correta. E o diabo foi lá e contaminou só a atitude e disse: pode ofertar agora, que Deus não está mais interessado numa oferta que vem de um coração errado. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Irmão, não vim aqui tentar te convencer a ofertar e contribuir. Graças a Deus, o que vocês como igreja têm construído se deve à fidelidade de vocês. Agora, o que eu vim aqui te dizer é: não adianta você fazer a coisa certa do jeito errado. Nós precisamos entender qual é o propósito. Celeiros cheios, lagares transbordantes são só uma consequência. Qual é o propósito? É dar a Deus o que Ele de fato espera: honra. Por favor, diga amém. Amém. Agora, a segunda pergunta: por que Deus pediria para mim e para você dar honra? Será que Deus tem necessidade? Será que Deus precisa de honra? Será que Deus é meio que carente, que tem algum problema de autoestima ou de autoimagem, e que se a gente não ficar todo dia dando honra a Ele, ou com o perdão da palavra, eu quero mesmo chocar você, dando uma boa lambida de adoração nele todo dia, que ele vai se sentir menos Deus? É claro que não. Um dos nomes com os quais Deus se revela na Bíblia é o El Shaddai. El Shaddai significa, de acordo com alguns estudiosos, não só o Todo-Poderoso. Um dos possíveis significados seria o Deus que é mais do que suficiente. Ele não tem falta de nada. Ele é completo e absoluto em si mesmo. Ele não precisa de honra. Então a pergunta é: por que Ele pediu honra? Não é por causa dele, é por causa de nós. E aqui eu e você precisamos entender algo. Não só porque Ele pediu honra, mas em que área, ou porque nessa área material e financeira é que Ele pediu honra. A honra, querido, é um fator regulador no nosso coração de como vamos nos relacionar com as coisas materiais. O verbo honrar, de acordo com o dicionário, significa distinguir, fazer distinção, fazer diferença. Quando Deus pediu que nós honrássemos nessa área material e financeira, e Ele disse que nos honraria de volta na mesma área, celeiros cheios, lagares transbordantes. A maioria de nós hoje, porque não trabalha mais com o cultivo da terra, como era a realidade deles, não entende o que Deus está falando por trás do celeiro cheio. Mas celeiro cheio, querido, é você ter a provisão antes da necessidade chegar. O camarada fazia o plantio, tinha colheita, estocava, ele já tinha sustento por meses, ele se antecipava à necessidade. O problema é que hoje em dia a gente vive tão forte a mentalidade do crédito que primeiro a gente gasta, depois a gente corre atrás de como é que vai pagar. Eu acredito, querido, que o que a Bíblia está prometendo não é necessariamente riqueza, mas Deus queria, no mínimo, que cada um de nós tivéssemos provisão antes da necessidade chegar. Mas porque nós vivemos a cultura do crédito, debaixo do lema da bandeira Visa, porque a vida é agora. O que é que a operadora de cartão de crédito quer que você faça? Gasta primeiro, depois você pensa. Enquanto você pensa em como é que vai pagar o que gastou, eles estão comendo seu dinheiro com juros exorbitantes. Eu creio que Deus quer resolver, não é só um problema de administração. A bênção que Ele der é ter a provisão antes da necessidade chegar. Agora, o que Deus está querendo não é que a gente faça uma barganha. Eu vou dar primeiro para ver se Deus me dá de volta depois. Porque muitos de nós estamos agindo assim. O que Deus quer é trazer um fator regulador no nosso coração. Então vamos tentar entender por que Deus pediu honra e por que a honra foi justamente nessa área material e financeira, porque há outras formas de honrarmos a Deus. Em Marcos 7, versículos 6 e 7, Jesus cita uma palavra do profeta Isaías, quando ele diz: esse povo me honra com os lábios, mas ele diz: seu coração está longe de mim. E
Então, honrar ao Senhor com os lábios, como nós fizemos agora há pouco no louvor e adoração, é uma forma de honra. Mas Deus não pediu honra em nenhuma outra área de uma forma tão explícita como pediu na área material e financeira. Por quê? Então vou adiantar a resposta e depois vou provar para você na Bíblia. Porque o dinheiro é um dos maiores concorrentes com o senhorio de Deus no coração do homem. Jesus diz em Mateus 6,24: não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A única coisa que é explicitamente chamada de um senhor, concorrendo com o senhorio de Deus no coração do homem, não é o dinheiro, é uma relação errada com o dinheiro, com aquilo que é material e financeiro. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, a palavra de Deus faz uma declaração interessante. Outro dia um irmão chegou para mim, estava comentando de uma pessoa que, correndo atrás de recursos financeiros, tomou decisões erradas e com isso acabou comprometendo não só a sua fé, mas também a sua família. E ele falou para mim: pastor, já dizia a Sagrada Escritura, o dinheiro é a raiz de todos os males. Quando ele falou isso, eu falei: a Bíblia nunca falou isso. Não, pastor, falou, eu tenho certeza. Eu falei: não falou. Falou ou não falou? Nós ficamos naquela. Aí eu falei para ele: me prova onde é que a Bíblia diz isso. Ele falou: não, está lá. Em algum versículo, se o senhor me ajudar a achar, eu te mostro. Aí eu falei: você deve estar falando de 1 Timóteo 6, versículos 9 e 10. Se puder, solta aí o versículo. 1 Timóteo 6, versículos 9 e 10. Diz: mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Verso 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Quando cheguei no versículo 10, ele falou: está aqui, o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu falei: não, o texto diz o amor ao dinheiro, não é o dinheiro. Ele falou: qual é a diferença? Eu falei: a diferença é enorme. Porque você pode amar o dinheiro sem ter dinheiro. O camarada pode estar tão quebrado, mais quebrado que arroz de terceira, como a gente diz lá no sul. Naquele estado, se chamar a mulher de meu bem, o banco confisca, de tão endividado. E além de não ter grana e estar quebrado, ele ainda pode amar o dinheiro. E essa criatura, além de quebrar, tem a raiz de todos os males. Pensa na encrenca. Não tem dinheiro e ainda tem a raiz de todos os males. Agora, alguém pode não ter dinheiro e ter o amor ao dinheiro. E alguém pode ter dinheiro sem ter o amor ao dinheiro. Salmo 62, 10. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Deus não disse: se sua riqueza aumenta, jogue tudo fora. Eu sei que tem os crentes bem franciscanos hoje em dia. E se você quiser se livrar do que tem, nós damos destino. Tem muito projeto missionário. Mas sabe, querido, embora de vez em quando, e eu não quero zombar do tal movimento de Francisco, eu creio que há momentos muito singulares na história onde Deus vai trabalhar essas coisas. Ele pediu ao jovem rico para abrir mão de tudo. Mas na Bíblia nós não vemos Deus pedindo para todos os ricos abrir mão de tudo. Aliás, nesse mesmo capítulo 6 de 1 Timóteo, no versículo 17, ele diz: manda aos ricos desse mundo. E ele começa as instruções: que não sejam orgulhosos, que não ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, né? Ele diz assim: mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Ele está dizendo que Deus quer nos suprir, quer nos agradar. Então, nós precisamos ter um equilíbrio. Qual o equilíbrio? Se as riquezas aumentam, eu não tenho que jogar a riqueza fora. Se as riquezas aumentam, eu não posso pôr nela o coração. Como disse alguém muito sabiamente, errado não é o crente ter dinheiro. Errado é quando o dinheiro tem o crente. Aí a confusão está feita. Pastor, explica esse negócio. Vamos pegar uma outra definição antiga de avareza. Ela é tão antiga que eu não lembro quem foi que disse. A definição era a seguinte: o avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. Então o problema, querido, não é possuir dinheiro, o problema é ser possuído por ele. A Bíblia está dizendo que é uma das únicas coisas que concorrem com o senhorio de Deus no coração do homem. Você quer ver mais textos bíblicos que falam do quão delicada essa relação? Colossenses 3,5. Paulo chama a avareza de idolatria. Ele está dizendo que um crente avarento, apegado demais ao que é material, tem um ídolo, tem um falso Deus na sua vida. Em Mateus 13, na parábola do semeador, Jesus fala no versículo 7 que uma das sementes caiu entre espinhos. Na hora de explicar, nós sabemos que a semente é a palavra de Deus. Mas Jesus diz que os espinhos cresceram e sufocaram aquela planta. O que são os espinhos? No versículo 22 de Mateus 13,
Jesus explica e diz: os cuidados do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Pensa em algo que tem o poder de sufocar a ação da palavra de Deus na vida de um crente e tornar a palavra infrutífera. É justamente essa concorrência, os cuidados do mundo e a sedução das riquezas. Então, pastor, o dinheiro em si é ruim? Não, o dinheiro em si não é ruim, mas relacionar-se com ele da forma errada pode ser letal, pode ser mortal. E o que é a honra? Se honrar é fazer diferença, fazer distinção, Deus está dizendo, quando Ele pede, me honra com os bens, Ele está dizendo, me coloque acima. Lembra que nós falamos do que Deus de fato espera? Lá em Gênesis 4, o que é que fez Deus se agradar da oferta de Abel? O texto diz assim: Abel trouxe das primícias do seu rebanho uma oferta ao Senhor. O que significa a palavra primícias? Primeiros frutos. Então, a Bíblia diz que ele era pastor de ovelhas, ele está lá trabalhando, o rebanho começa a reproduzir as primeiras crias que nasceram. Em vez dele comemorar, em vez dele ter aquilo para si mesmo, a Bíblia diz que ele pega as primeiras crias e ele vai entregar a Deus como oferta. Sabe o que ele está dizendo para Deus? Ele está dizendo: antes de eu comer do fruto do meu trabalho, eu te coloco na frente. Eu faço distinção, você em primeiro lugar, eu por último. O que é isso? Honra, distinção, fazer diferença. Por que é que Deus não aceitou a oferta de Caim? Gênesis 4:3 diz que Caim, no fim de uns tempos, trouxe uma oferta ao Senhor. Essa versão que está projetada diz ao cabo de dias. A palavra usada no original hebraico, ela não define o tempo. Não dá para dizer se são dias, se são semanas ou se são até mesmo meses. Por isso eu gosto da tradução no fim de uns tempos, versão atualizada. Enquanto um colocou Deus em primeiro lugar e ele ficou por último, Abel, o que Caim fez? Caim se colocou em primeiro lugar, comeu, usufruiu, desfrutou. No final olhou para trás, sobrou? Sobrou. Então dá para Deus. Irmão, deixa eu ser honesto com você. Deus não quer a sua sobra. Em primeiro lugar, porque sobra não reflete honra. Segundo, porque só consegue entregar para Deus a sobra quem tem a façanha de fazer sobrar, o que a maioria já nem consegue ultimamente. A sobra nunca vai refletir honra. Você quer outro exemplo disso? Dá uma olhadinha comigo em Marcos, no capítulo 12, do versículo 41 ao 44. Marcos 12, do 41 ao 44. O que é que esse texto nos mostra? A Bíblia fala de Jesus num lugar, no templo, que a maioria de nós não consegue imaginar ele lá. O texto é assim: assentado diante do gasofilaço, ou do cofre das ofertas, ou, como diz a NVI, do lugar onde eram colocadas as contribuições. Assentado diante do gasofilaço, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Você consegue imaginar na hora do culto, aquela hora que você veio à frente, você consegue imaginar Jesus sentado aqui do lado, observando de perto o que é que você está fazendo? Se a maioria de nós imaginasse essa cena, dava até uma melhorada. Só que Jesus não está observando quanto. A Bíblia diz que Jesus observava como. Aqui nós temos o diferencial. Até porque o quanto, querido, é relativo. Depende do que cada um tem. Olha o que o texto diz, vamos continuar lá. Ora, muitos ricos depositavam o que está escrito aí? Grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Essas 2 pequenas moedas, no original, são 2 leptos. Essas 2 menores moedas que a nação de Israel tinha, quando fazia o câmbio, elas juntas, só dava para comprar um quadrante, que era a menor moeda do Império Romano. Nas minhas contas, eu tive um dia a paciência, lá no início, quando Deus falou comigo, de tentar fazer os cálculos. Quanto era um quadrante na grama da prata? Quanto que valia a grama da prata na época? E eu cheguei à conta de que isso era mais ou menos, na época, hoje isso precisa de uma atualização, era mais ou menos 25 centavos. Só para você tentar entender, eu fiz outra conta. Qual era outra conta? Com esses ricos depositando grandes quantias, tinha que ter no mínimo um tesoureiro em tempo integral para fazer a coleta,
fazer o devido registro e apontamento e guardar isso no local seguro. Todo trabalhador da época ganhava 1 denário por dia, era o salário padrão. Todo trabalhador trabalhava 12 horas por dia. Eles não tinham o turno de 8, nem o de 6, que nós temos em algumas jornadas de trabalho. Então eu peguei quanto valia o denário pela grama da prata, calculei o quanto dava em reais. Dividi por 12 para saber quanto cada pessoa ganhava por hora. Depois de chegar ao valor do que ganhava por hora, dividi por 60 para saber quanto custava um minuto do trabalho. E me dei a paciência de calcular quanto tempo mais ou menos levaria para ele fazer a coleta. Levar a um lugar seguro. Fazer o devido registro, que não era papel e caneta, nem eletrônico como nós temos hoje, era mais trabalhoso. E nas minhas contas, eu cheguei a uma variável de que o custo da operação, só de recolher o que a mulher deu, guardar e registrar, custou entre 27 a 29 centavos. Na minha opinião, essa mulher deu foi prejuízo para o reino de Deus. Que recolheu o que ela ofertou custou mais caro do que o que ela ofertou. Você quer entender melhor a analogia? Um dia um irmão na igreja chegou para mim e falou: pastor, quanto custa esse envelope de oferta que a gente usa aqui? Engraçado que é o tipo de informação que normalmente você não tem. Mas naquela semana eu tinha visto um orçamento de reimpressão. E por causa dos livros e trabalhar muito com gráfico, fiz a conta na hora, não consegui evitar. Eu falei: olha, esse envelope que você vai usar custou 12 centavos de real. Ele falou: então é melhor ofertar sem o envelope, senão vou dar prejuízo. Eu não sei se ele ia dar 10 centavos, 5 centavos, 1 centavo, mas ele falou: se eu gastar o envelope é prejuízo, não paga a oferta que está sendo dada. Foi mais ou menos isso. Agora, olha o que Jesus está dizendo: essa mulher deu mais do que todos, inclusive do que os ricos. Irmão, que contabilidade é essa? Onde uma oferta tão inexpressiva que não vai impactar a contabilidade da igreja, que conta é essa? Que Jesus disse que ela deu mais. É lógico que Jesus não está dizendo que ela deu mais dinheiro. Jesus está tentando nos mostrar que essa mulher deu mais honra, que é o que Deus realmente quer, porque ela deu honra. Jesus diz: os ricos deram, olha comigo aí, versículo 43, chamando os discípulos, disseram-lhe: em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava, ela porém da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. O que ela deu, querido, não era uma quantidade maior. O que ela deu foi uma honra maior. É lógico, se você olhar o percentual e a possibilidade de cada um, nesse sentido ela teria dado mais também. Os ricos deram do que lhes sobrava. O que fizeram? Ganhou muito dinheiro, ganhou. Gastou tudo o que queria. Eu olhei para trás: sobrou, sobrou. Bom, já que sobrou, vamos dar para Deus. Se não tivesse sobrado, Deus tinha entrado na história? Não. E assim como no caso de Caim, sobra não reflete honra. Esses ricos podem até ter dado dinheiro, mas não deram honra. Essa mulher deu todo o seu sustento. Talvez ela poderia ter comido uma última refeição com aquele dinheiro, mas é como se ela dissesse: eu prefiro passar fome do que deixar de honrar Deus. E o que chama a atenção de Jesus, a hora que ele está observando, não é quanto, é o como. Nós precisamos entender, querido, o que é a expressão honra. Por favor, diga amém. E quando Deus está pedindo honra nessa área, Ele quer, na verdade, um coração sujeito ao governo dEle, ao senhorio dEle, que nunca é controlado pela fascinação da riqueza. Quando meu filho Israel deu a primeira oferta dele, ele tinha 5 anos de idade. A primeira oferta com dinheiro dele. Porque meus filhos ainda não sabiam nem andar, a gente levava no colo a ofertar. Eu treinei meus filhos desde cedo. Eu disse: olha, pense em algo importante, a sua oferta a Deus. Mas quando meu filho tinha 5 anos de idade, naquele domingo eu não estava lá, ele chegou para Kelly, para minha esposa, e falou: mãe, você me dá o dinheiro da oferta? Só que a Kelly olhou na mão dele e viu uma bolsazinha pequena. Eu tinha dado para ele 1 ou 2 semanas antes uma bolsa, enchi ela de moeda e algumas notas de 1. Na época ainda tinha nota de 1, a verdinha. E eu dei aquilo, falei: filho, isso aqui não é para você gastar, nós vamos conversar junto. Papai quer te ensinar a administrar os recursos de forma devida. E ele ficou tão feliz, ele andava para todo lugar com aquela bolsinha de dinheiro, ele estava todo metido. Eu dizia: filho, deixa isso em casa, você vai acabar perdendo. Não, não vou. Ele ia para todo lugar com aquilo. E agora ele está lá: mãe, me dá o dinheiro da oferta. E aquele olha e vê a bolsa das moedas na mão dele. Ele falou: mas meu filho, papai e mamãe sempre te deram dinheiro porque você não tinha o seu. Só que a mamãe está olhando, você está aí com a sua bolsinha.
Então hoje não vou te dar dinheiro não. Se você quiser ofertar, oferta do seu. Olha a resposta da criança. Isso é uma lógica que até uma criança de 5 anos entende. Ele falou, mãe, mas se eu der do meu, eu vou ficar com menos. Qualquer um entende isso. A minha esposa, muito sabiamente, guiada por Deus, diz, mas filho, é isso que é oferta. É a gente abrir mão de algo que é importante para a pessoa que é muito mais importante para nós do que o dinheiro que é Deus. É sentir que nós ficamos com menos, porque ele merece isso. A Kelly olhou para ele e falou, você não é obrigado a dar, mas hoje se quiser dar, é do seu, eu não vou te dar dinheiro. Então pensa você, toma a sua decisão. E qualquer que seja ela, no final do culto nós conversamos. Chegou a hora da oferta, a Kelly estava ajudando o pessoal do louvor e adoração. Ele chegou na frente do gasofilácio, perto o suficiente para ela ver e pegou e mostrou. Peguei as notas de 1, tá? Não é nem as moedas. Meteu o dinheiro ali no gasofilácio, eu ocupei todo estufado. No final do culto, minha esposa foi até ele e falou, filho, mamãe ficou tão feliz com a sua decisão. Colocar Deus em primeiro lugar. Ele olhou para ela e falou, mãe, tem isso também. Tem isso também, eu já queria deixar claro, não foi bem isso que eu pensei. Ele falou, mas eu fiquei pensando depois que nós conversamos. E ele falou, eu pensei depois, falei, mãe, não sou bobo não. Porque eu pensei, eu posso até ficar com menos agora, na hora que eu der. Mas eu lembrei que o papai sempre fala que Deus abençoa. Então falei, vou ficar com menos agora, mas depois que ele abençoar, vou ficar com mais. Um menino com 5 anos de idade, irmão, descobriu que ofertar era um bom negócio. Você vai dizer que a atitude dele na hora era para honrar a Deus? Aquele estava tentando ensinar, é sentir mesmo que vai entregar e ficar comendo. Ele falou, não, mas depois eu vou ganhar mais. Agora sabe o que é interessante? Ele falou, mãe, como é que Deus abençoa? O dinheiro cai do céu, aparece no banco, como funciona? Aquele falou, olha, pode acontecer muita coisa diferente, mas uma coisa que você já viu muito, Deus usar papai e mamãe na vida dos outros, Deus usar outros na vida da gente. Deus gosta de usar pessoas. Às vezes ele usa pessoas. Por que você está perguntando? Ele falou, porque eu falei para Deus no culto, já que você vai me abençoar mesmo, eu já até sei o que eu quero. Ele falou, e eu pedi um tênis novo para Deus. Então nessa época, eu tinha ido plantar uma igreja no interior do Paraná. Eu fui sem salário, debaixo da direção de Deus. O Senhor falou, eu quero que você volte a depender de mim. Eu fui uma loucura, eu fui sem salário. Ainda levei mais 6 famílias comigo. Irmão, eu desfiz tudo que eu tinha na época. Mandei embora casa, carro, tudo que eu tinha. Mas eram 6 famílias, o negócio não durou muito. Então foi todo mundo baixando o padrão de vida enquanto a gente plantava aquele trabalho. Meu filho tinha pedido esse tênis já fazia um tempo. Eu falei, esquece, esse está no seu pé, vai durar muito tempo ainda. Na hora que ele falou do tênis, a Kelly achou que era um jogo, para botar pressão nela. Já até pedi para Deus me dar um tênis. Ela falou, olha, se você pensa que falando isso, eu vou ficar com dó e comprar o tênis, não vou não. Ele falou, não mãe, não é você não, Deus vai me dar o tênis. E ela viu que o menino estava crendo mesmo. Ela falou, já até escolhi a cor e o modelo. Ela pensou, amém. Isso foi no domingo. Terça-noite, uma irmã da igreja liga para ela. Terezinha, encontrei ela esses dias lá em Guarapuava, cidade onde ela era antes desse lugar onde nós fomos plantar a igreja. Terezinha liga para a Kelly e diz, Kelly, que número Israel calça? A Kelly já se surpreendeu, falou, por quê? Ela falou, menina, tem um negócio que está martelando minha cabeça desde domingo, noite e dia sem parar, que eu preciso comprar um tênis para o seu filho. Ela chegou a cuidar de Israel quando ele era bebê, ela nunca tinha feito um negócio como aquele. Aquele falou, olha, ele calça tanto. Ela falou, tá bom. Isso na terça-noite. Na sexta-feira ela aparece em casa. Quando bateu na porta, aquele atendeu, viu que era ela, viu o pacote. Ela disse, trouxe um presente para Israel. Aquele já chamou, Israel, visita para você. Aí Israel entrou na sala. Quando viu ela, foi entregando, falou, olha, a tia trouxe um presente para você. Ele abraçou aquilo e falou, já até sei o que é. E foi rasgando aquele embrulho sem dó nem piedade. Os adultos já abrem com mais jeitinho. Rasgou aquele negócio todo. Quando ele abriu, tirou da caixa e falou, mãe, não te falei? A cor e o modelo que eu te disse. Eu perguntei até esses dias para minha esposa, falei, você falou alguma coisa para a pessoa? Ela falou, não falei nada. Ele olhou para essa irmã e falou, Terezinha, você pode até achar que é você que me deu esse tênis, mas não foi não. Deus te usou, porque domingo passado eu dei minha primeira oferta
e Deus está me abençoando, Ele resolveu usar você. Irmão, Deus honrou a fé do menino, honrou. Agora preste atenção. Eu quando voltei falei, filho, papai está feliz com o que você fez, está feliz com o resultado da sua fé, mas preste atenção, isso não é uma troca, não é você ficar comendo só por um pouco para ficar mais depois, porque a maioria acha que é barganha. Irmão, na real até eu durante muito tempo achei que era barganha. O Senhor disse, se você me der primeiro eu te dou mais depois. A maioria de nós pensa que é barganha. Por que eu tenho que dar primeiro para o Senhor dar depois? Então se eu dou primeiro para dar depois, eu estou comprando a bênção? Não. Quando Deus disse, se você me der honra, não o dinheiro, a honra, e me colocar numa posição distinta acima do dinheiro, mostrando que eu tenho mais valor, porque você blindou o seu coração contra a avareza, Deus está dizendo, eu posso te entregar muito mais, sabendo que eu não vou perder você para a bênção financeira que eu estou te entregando. Isso não é uma barganha, honra é um fator regulador no coração. E aí quando eu comecei a entender essas coisas, outras verdades da Bíblia fizeram mais sentido. Por exemplo, o livro de Apocalipse diz que no céu as ruas, na Nova Jerusalém, as ruas serão de ouro. Irmão, pensa numa coisa que vinha na minha cabeça quando eu li esse texto, era ostentação. Rua de ouro, eu pensava, uau. Eu pensava, posso ser pobre aqui na terra a vida inteira, mas quando chega no céu, eu não pensava nem andar, eu pensava, vou desfilar em rua de ouro. Vou lavar a alma, vou me sentir vingado de toda a necessidade na terra. E às vezes eu pregava e dizia para os irmãos, dizia, gente, as ruas serão de ouro, você consegue imaginar como que o céu é rico. Aí eu fazia um teatro dizendo, um anjo chegou para Deus e falou, Deus, o que é que nós vamos fazer com tanto ouro? E Deus olhou e disse, faz rua, faz piso para o meu povo andar. E eu ficava imaginando que isso era o modo ostentação. Irmão, deixa eu te dizer como eu entendo isso hoje. A glória do céu não é o ouro, a glória do céu é o próprio Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Ele é a verdadeira glória. Quando a Bíblia diz que as ruas serão de ouro, sabe o que Deus está nos dizendo? Aquilo pelo qual as pessoas se matam aqui na terra, lá no céu não vale nada, só vai servir para ser pisado, só vai servir para ser desprezado. Aliás, esse é o lugar que o dinheiro e as coisas materiais deveriam ter, estar debaixo dos nossos pés. Por 3 vezes no livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que as pessoas traziam o dinheiro aos pés dos apóstolos. A cultura do gasofilácio existia, porque Jesus sentou na frente do gasofilácio. Mas por 3 vezes, irmão, não é uma, não é duas, 3 vezes o livro de Atos fala das pessoas trazendo o dinheiro aos pés dos apóstolos. Na minha cabeça eu fico imaginando os apóstolos metendo o pé naquilo, dizendo para o dinheiro, aqui você não é senhor, aqui você é servo. Aqui você não governa, você é governado. É quando nós chegamos nesse lugar de distinção, honra, Deus acima, o dinheiro abaixo, que Deus olha e diz, eu vejo em você um coração blindado, eu vejo em você maturidade. Ele diz, eu vou liberar mais sobre a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Irmão, entender honra mudou minha vida. Mudou, em primeiro lugar, minha relação com Deus, nada é mais importante que isso. Mas mudou minha vida financeira. Eu posso virar noite, eu posso gastar dias e noites aqui, contando milagre atrás de milagre financeiro sem parar, desde que eu comecei a entender o que é honra. E o Senhor naquele dia falou ao meu coração, não leve as pessoas apenas a financiar um projeto, leve as pessoas a entender o que é honra. Quando você entende o que é honra, querido, não é mais só contribuição. Aí você vai entender que você tem que ter ganhos lícitos e honestos. Efésios capítulo 4, verso 28, que antes roubava, esse antes é antes da conversão, agora não roube mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é justo, para que tenha o suficiente para si e para socorrer ao necessitado. Outra verdade que eu aprendo aqui é que Deus não quer dar só o que eu preciso. Se Deus me der só o que eu preciso, eu não tenho nada para fazer por ninguém. Deus quer me dar mais do que eu preciso, para que eu possa transbordar na vida dos outros. Mas os negócios têm que ser justos. Por favor, diga amém. Amém. Quando você entende honra, você vai entender que a honra a Deus não nos leva a dar só a Deus o que é de Deus. A honra a Deus nos leva a dar também a César o que é de César. Mesmo que às vezes a gente fique com raiva do miserável do César, que se corrompe e tem má gestão daquele recurso. Mas o César, irmão, vai dar conta a Deus. Eu tenho que fazer a minha parte. Outro dia alguém falou, duvido que você pague imposto de tudo. Falei, de tudo, sem exceção de nada.
quando eu e você nos compadecemos do pobre, o que Provérbios 19:17 diz? O que se compadece do pobre, empresta a Deus. E a Bíblia diz, e este lhe retribuirá o seu benefício. Quando você usa de misericórdia para com alguém necessitado, investe na vida dele, na necessidade dele, esse dinheiro não chegou na conta da igreja, não vai impactar a contabilidade do reino, mas é honra a Deus, porque Deus está olhando o pobre, querendo fazer algo, e quando você faz pelo pobre, Deus está dizendo, você ajudou a financiar o projeto que eu tenho para o pobre. O pobre não está devendo para você porque você ajudou ele. Quem está devendo para você sou eu. Porque o projeto de ajudar o pobre é meu. Quando você financia, eu estou em dívida com você. Pense em alguém que paga as suas contas. É Deus. A Bíblia diz de uma maneira clara, empresta ao Senhor e este lhe retribuirá o benefício. Isso é honra. O apóstolo Paulo faz a pergunta aos Coríntios, vai um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos? Ele diz, gente, para pensar que o mau testemunho de vocês está custando mais do que o direito financeiro pelo qual você está brigando. Aí Paulo faz a pergunta, por que é que você não sofre antes o dano? Por que é que não sofre a perda? Porque tem hora, irmão, que é melhor perder dinheiro do que perder o testemunho, do que comprometer o que as pessoas vão pensar sobre vida cristã. E no momento, quando eu e você decidimos abrir mão de algo, em vez de brigar pelo direito, estamos fazendo isso pelo Senhor, isso é honra. Quando você não aceita pagar nem receber propina, isso é honra. Agora, deixa eu explicar a honra, querido. Quando alguém te oferece um negócio ilícito, o dinheiro está tentando dominar o seu coração. O dinheiro está tentando dizer para você, quem dita as regras sou eu. E quando a gente se deixa fascinar, a gente esquece as regras de Deus. Quando nós damos a Deus honra e a gente anda pela palavra dele, a gente olha para a oferta financeira e diz, não me curvo à sua proposta. Quem me governa é Deus, o lugar dele está acima de qualquer concorrência, nenhum tipo de ganho vai concorrer com ele. Então a honra é o fator regulador do coração. Chegamos em 9h20, deixa eu perguntar, quem me dá pelo menos mais 10 minutos? 10? Amém. 10, 20, 30, 40, 50, isso sempre dá certo. Não, eu acho que eu não preciso de muito mais tempo além da 9h30, mas se passar um pouco você segura? Ok. Última colocação, último ponto da mensagem, que talvez seja o mais breve de todos. Ao que eu e você precisamos nos questionar, é que mais importante não é nem o que é feito com a oferta. Pastor, o senhor disse isso mesmo? Sim. Mais importante não é nem o que é feito com a oferta. Por que eu estou dizendo isso? Porque dependendo do que será feito, alguns de nós nos empolgamos a contribuir. Dependendo do que será feito, alguns de nós não queremos contribuir. Comecei minha igreja em Curitiba, a igreja que atualmente pastorei. Nossa primeira reunião numa casa, ela foi mais ou menos ali em meados, na virada do semestre, meados de 2005. Nosso primeiro culto público, saindo só da reunião da casa, foi já no mês de agosto. Depois de 3 meses no salão onde a gente estava, não deu mais. Nós pegamos um espaço maior. Eu lembro que em dezembro, nosso culto era às 6 horas da tarde, com o horário de verão que nós temos lá, era o equivalente a 5. Irmão, a gente não tinha nenhum tipo de forno, não tinha uma telha especial. Pensa numa chapa quente de zinco. Outro dia alguém falou, mas Curitiba não é frio? Eu falei, nos outros 9 meses do ano, nos 3 meses do verão, esquenta. Não é esse calor profissional que vocês têm aqui. A nossa máxima é 35, mas esquenta. Agora, quando chegava 5 da tarde, era 6 no horário de verão, equivalente a 5, aquele prédio esquentando o dia inteiro, aquela chapa quente de zinco, irmão, a gente entrava para o culto. Pensa num calor insuportável, principalmente para quem está acostumado com o frio. Aí um dia eu chego para a igreja e falei, irmãos, nós vamos ter que climatizar, o problema não é o calor. Nós vamos ter que fechar as saídas de som para não incomodar os vizinhos. Só que eu estou falando para a igreja, falei, o problema é que eu fiz o orçamento essa semana do quanto custa botar ar-condicionado. E eu fiquei apavorado com o orçamento. Mas encontrei um irmão, quando eu estava com o orçamento na mão. E ele falou, pastor, não pensa em quantos mil reais. Pensa em quantos de nós podemos te ajudar com 1.000.
Inclusive, já que o senhor pode comprar o ar parcelado, nós também podemos parcelar juros. Ele olhou para mim e falou, eu sou o primeiro. Tinha um irmão na roda, falou, eu sou o segundo. Tinha um outro, falou, eu sou o terceiro. Eu mesmo falei, eu sou o quarto. Não sei porquê, eu nunca fiz isso, mas eu estou contando para a igreja. Mas estou contando com a ideia de dizer, em algum momento nós vamos começar a campanha. Irmão, não deu tempo de esperar começar a campanha. Quando eu falei, eu também sou o quarto. Começou a levantar um monte de gente. Eu também. Eu falei, senta. No final do culto, quem quiser me procura. Irmão, nunca foi tão fácil levantar uma oferta como aquele ar-condicionado. Agora pergunta, Deus precisa de ar-condicionado? Se não tiver ar-condicionado, as pessoas não podem ser salvas, cheias do Espírito Santo, nem curadas, nem libertas. Irmão, quem precisa do ar-condicionado é a gente. E a maioria de nós investiu naquilo, não era por causa de Deus, era para melhorar o nosso clube. E não estou falando contra. Irmão, eu abençoo a linhagem de quem inventou o ar-condicionado. Sou eternamente grato, abençoo os filhos, netos, bisnetos, tataranetos, seja todo mundo abençoado. Estou lá falando contra, estou dando graças a Deus que esse negócio está fresquinho aqui hoje. Agora, gente, na real, dizer que nós fizemos isso para Deus é uma pouca vergonha. 3 meses se passaram depois da gente ter levantado aquele ar-condicionado. E veio um missionário que tem um trabalho fantástico na África que nós apoiamos. E o missionário está contando os desafios do campo, as necessidades. E chega no momento de levantar a oferta. Ele não veio pedir só oração. Chega o momento de levantar a oferta. Eu conheço meu povo, estou olhando a cara daqueles crentes queridos e abençoados. E tem uns que só falta olhar para o lado, assobiar com quem diz, tenho nada a ver com isso. Deus chamou você, o problema é seu, não é meu. E aí a gente vai dizer que o ar-condicionado era nós honrando a Deus. Converse, irmão. Era a gente sendo egoísta de novo e pensando na gente em primeiro lugar. Mas na hora de pensar em quem está distante, a maioria não empolga. Deixa eu te dizer, se eu e você empolgamos com o projeto, talvez é um dos maiores sinais de que o que nós estamos fazendo não é pelo Senhor. Eu não estou dizendo que não tem projetos que não mereçam empolgação. Eu estou dizendo que a gente não deveria trabalhar só em função disso. Quem está entendendo, diga amém. Então vamos olhar o que a Bíblia diz antes de terminar. Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14. Versículo 3, a partir do 3. O texto diz assim, estando ele em Betânia, ele aqui está falando de Jesus. Então leia-se, estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher, trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Olha o verso 4. Indignaram-se alguns entre si, e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Sua tradução também fala desperdício. Eu não achei nenhuma que fala diferente até agora. Para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Tem uma tradução que diz, esta projetada, e bramavam contra ela. Esse bramavam significa que gritaram, não só falaram contra. Agora, gente, por que a atitude da mulher gerou tanta confusão? Qual é a classificação que fizeram da atitude dela? Para que esse desperdício? Então vamos tentar entender o que foi o desperdício. A Bíblia diz que o perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários. Não sei quanto mais. Podia ser 315, 330, 350. Eu acho que fosse mais de 350, alguém já diria quase 400. Agora, esse poderia ser vendido por mais, está falando de um perfume já usado de segunda mão. Aquela coisa de fazer dinheiro depressa. Se vendia por mais de 300, custou mais do que o que estaria sendo recuperado. Mas vamos fazer a conta só em 300 denários, para você tentar entender o que valia esse perfume. O denário, eu falei antes, era o pagamento de um dia de trabalho, de um trabalhador normal. Todo judeu trabalhava 6 dias, descansava o sábado. Então ele ganhava 6 denários por semana. Todos os 12 meses do ano, no calendário judeu, tinha 30 dias redondos, diferente do nosso, que um tem 28, outro tem 30, outro tem 31. Todos tinham 30. Então vamos tirar a média de 4 sábados. Em alguns casos vai dar 5 sábados. Na verdade vamos fazer a média de 5. Vamos botar um feriado quando tem só 4, só para facilitar a conta. Eles ganhavam em média 25 denários por mês. Isso aí daria quase 26. Vamos fazer 25 só para facilitar.
Isso significa que em 10 meses, alguém ganhava 250 denários. Em 12 meses, eram os 250, mais os outros 2 meses de 25, 300 denários. Era a média salarial de um ano de trabalho de um trabalhador normal. Agora, tenta imaginar o impacto do que essa mulher fez. Calcule um ano do seu ganho total de salário. Só para você imaginar, o emocional. Alguns o perfume vai custar bem mais caro do que outros. Um ano de salário. E essa mulher pega o bálsamo e ela desperdiça, joga tudo fora. A Bíblia diz que ela quebrou até o vaso de alabastro, que é uma pedra um pouquinho mais fácil de ser trabalhada, ela não é tão rígida. Ela não deixou aproveitar nem o frasco. A turma olha, irmão, dá aquela indignação, porque todo mundo está pensando o que? Projeto. Podia vender por tanto, podia fazer isso, podia fazer aquilo, porque infelizmente a maioria de nós, na hora de ofertar, é movido a projeto. E eu não estou dizendo, irmão, que os projetos não têm a sua importância, eu não estou dizendo que eles não devem ser executados, eu estou dizendo que a gente não poderia enxergar só projeto. E todo mundo está reclamando contra ela porque deixaram de investir no projeto. Jesus segura a onda de todo mundo. Olha comigo, versículo 6. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Olha a definição de Jesus: ela praticou boa ação para comigo. Jesus diz: os pobres sempre tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre me tendes. Verso 8, ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Do que é que Jesus está falando? Jesus está dizendo que essa mulher realizou um ato profético. Pastor, explique. Vou explicar. Salmo 16 tem uma citação que é dos versículos mais repetidos no Novo Testamento. Não deixará sua alma na morte, nem o seu corpo verá a corrupção. O texto estava dizendo que o Messias não apenas morreria, mas não seria abandonado na morte, logo ressuscitaria. E a Bíblia diz: o seu corpo não veria corrupção. Nos 3 dias em que permaneceu no túmulo, o corpo de Jesus nunca se decompôs. Diferente do de Lázaro, que com 4 dias cheirava mal, o corpo de Jesus nunca decompôs. Agora, o derramar de óleo sobre o corpo era algo que as pessoas normalmente faziam depois que alguém morria. Agora, não houve tempo para embalsamar o corpo de Jesus. A Bíblia diz que quando as mulheres vão tentar fazer isso no 3º dia, porque no sábado não podia, o Senhor já tinha ressuscitado. Então, quando ela está derramando esse óleo, Jesus está dizendo: ela está ungindo o meu corpo. Não era a atitude comum de praticar o que eles faziam. Os judeus pegaram essa cultura desde a época que viveram no Egito, que era a prática de embalsamar os mortos. Ninguém fez isso com Jesus, mas quando aquela mulher estava derramando óleo, aquilo era um ato profético. Ela estava dizendo: assim como esse óleo natural é derramado sobre o seu corpo, a unção real do Espírito Santo irá envolver e guardar o seu corpo para que ele não se corrompa enquanto estiver na sepultura. Jesus está dizendo: ela fez o que pôde. Agora olha o que ele diz no versículo 9: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Jesus está dizendo: em todos os lugares do mundo, em todas as épocas, em todas as gerações, onde o Evangelho for anunciado, eu quero que todo mundo saiba o que essa mulher fez. E diz: isso vai ser contado, não é só para ensinar os outros, para a memória dela. Jesus imortalizou essa mulher, Maria de Betânia, irmã de Marta e de Lázaro. Agora, por que ele deu tamanha honra? Ele não fez isso com seus 12, não fez isso com seus irmãos, não fez isso com a sua mãe, mas fez com Maria de Betânia. Se ele honra aqueles que o honram, e deu uma honra desse tamanho para essa mulher, a honra não está só nessa declaração. Jesus em Betânia se hospedava na casa dessa família. Quando Lázaro morreu, e várias pessoas foram ressuscitadas, mas ninguém foi ressuscitado depois de 4 dias de morto, cheirando mal. De alguma forma a atenção de Deus é atraída sobre essa casa, porque houve honra, enquanto todo mundo só pensava em projeto. Jesus está dizendo: essa mulher enxergou a minha pessoa. O diferencial da honra, que ele não é financiar projetos, é enxergar a pessoa. E isso não poderia ser nem só na área dos bens. O texto de Jesus, o ensino de Jesus é claro: eu tive fome e vocês me deram de comer. Quando? Quando você fez isso por qualquer um dos pequeninos, você fez por mim. Quando eu e você passamos a viver uma vida onde o tempo todo estamos procurando honrar o Senhor, irmão, isso é algo revolucionário.
mas não serve só para a hora de você trabalhar em prol da necessidade de alguém. Quando eu e você temos atitudes corretas em relação às finanças, nós deveríamos sempre enxergar uma oportunidade de honrar o Senhor. Todo dia o irmão falou: pastor, eu até contribuo se a tinta que for pintada a igreja for uma cor que eu gosto. Eu falei: pô, guarde o seu dinheiro e nunca mais me apareça com ele, nem se for a cor que você gosta. Esse não é um lugar para financiar só o projeto que você quer. Não, mas que eu falei: arruma uma igreja que vai pintar da cor que você gosta e bota o dinheiro lá. Irmão, Deus nunca quis o meu e o seu dinheiro. Ele quer que a gente enxergue oportunidades de dar honra a Ele. Quem está entendendo? Enquanto eu estava lendo que a turma ficou julgando essa mulher, eu ficava pensando: esses discípulos eram um bando de gente carnal mesmo. Como que trataram essa mulher dessa forma? Uma mulher que Jesus honrou, uma mulher que Jesus teve que defender. Só como Jesus disse, é mais fácil ver o cisco no olho do irmão do que a trave no nosso. Enquanto eu estou julgando os outros, o Espírito Santo falou no meu coração e disse: se você estivesse lá, tinha feito a mesma coisa. Ele disse: você está falando isso porque conhece o final da história agora. Mas se você estivesse lá, no meio daquela turma, você tinha agido igual. Irmão, pensa no negócio que me ofendeu. Comecei a dizer para Deus: não, eu não sei de onde a gente tira ideia de discutir com Deus. Ele está sempre certo, nunca está errado. Aí eu, a semelhança de Pedro, comecei: de modo nenhum, Senhor, eu não. O Espírito Santo falou comigo a segunda vez: se você estivesse lá, teria feito a mesma coisa. Eu falei: não. A terceira vez, falei: não. Quando dei o terceiro não, eu tive uma visão. Eu não costumo ter visões. Eu brinco, eu estou que nem aquela época dos dias de Elias. Visões eram raras e não muito frequentes. São experiências que eu conto nos dedos da mão. Se passar de uma, só começa a outra, não chega ao fim. E isso estou falando de pelo menos 30 anos de vida no Espírito. Mas nesse dia eu tive uma visão. Outro dia alguém falou: pastor, foi uma coisa mística, um êxtase. Eu falei: não, passou um filme dentro da minha cabeça. Daniel fala: as visões da minha cabeça. Às vezes ela é do lado de fora a visão, às vezes ela é do lado de dentro. Passou um filme na minha cabeça. A diferença é que eu não tinha controle nenhum. Eu não tinha o roteiro do filme. Aquilo era alheio à minha vontade, mas eu vi nítido e claro, como se eu assistisse um filme. A igreja que eu pastoreava na época, ela tinha... quantos aqui tem de largura? 50? 45? Ela tinha 55 de comprimento, mas só 20 de largura. Pensa num salsichão, num negócio comprido. Eu vi como se alguém colocasse uma filmagem do alto do púlpito, canto que era, ele ia até a parede do lado, como se houvesse uma filmadora pegando a igreja assim meio que enviesado, mas naquela coisa comprida. Se você imaginar, a proporção ainda não dá para esse salão, mesmo que a gente mudar o lado, ele ainda é largo, mas é como se pegasse assim enviesado. E eu olhava as coisas a partir da visão da câmera e eu via um culto acontecendo. Era um culto de domingo, casa cheia, mas eu não tinha a percepção de quando você vê uma gravação e ouve só um pacote fechado de som. Era como se fosse um multicanal, não consigo te explicar. Eu consegui ouvir tudo que todo mundo está cantando, mas eu consegui ouvir a oração do um, a oração do outro, o outro que falava outra coisa. Eu captava tudo ao mesmo tempo, uma loucura. Não consigo explicar como isso é possível. Mas eu percebo um jovem descendo o corredor, era um corredor bem comprido. Ele está descendo, eu digo descendo porque a gente tinha uma inclinação do começo para o fim de no mínimo 1 metro. Ele vem descendo em direção ao púlpito. Eu consigo de longe ouvir o que é que ele está falando. Enquanto ele desce aquele corredor, ele está chorado, ele está quebrantado e vem chorando. Ele diz: Jesus, Jesus, eu te amo tanto, tanto, eu te amo mais do que qualquer coisa. Ele dizia assim: eu te amo mais do que o dinheiro. Essa frase me chamava a atenção. E ele vem descendo. Eu estou me enxergando na visão. Eu estava praticamente a primeira cadeira assim da esquina, entre o corredor e o lado da frente, a fileira da frente aqui do lado direito. Quando ele está passando por mim, eu tenho 2 percepções, uma de quem está olhando a visão e outra é a minha percepção lá dentro da visão, outra coisa difícil de explicar. E aí quando ele está passando por mim lá dentro da visão, eu lá ouço ele falando a mesma coisa que eu já vinha ouvindo ele falar pelo caminho: Jesus, eu te amo tanto, 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 mais do que o dinheiro, e eu vou provar. Irmão, quando eu vi essa frase, vou provar, só faltou eu lá na visão virar para ele e falar: duvido, prova. Você lembra que a gente estava para parar um projeto de construção por falta de recurso. Na hora que ele passa por mim, ele vem à frente, ainda chorando, ele dobra
os joelhos, ele está lá diante de Deus quebrantado. Na visão era uma noite fria, coisa típica nossa lá do sul. Ele usava, eu não sei definir se aquilo era uma jaqueta, um blazer, era algo diferente, eu nunca vi nada igual. Mas eu lembro que ele chorando dizia: Jesus, eu te amo mais do que tudo, mais do que o dinheiro, eu vou provar. E eu estou lá atrás torcendo: prova, prova mesmo. E ele enfia a mão do bolso dentro daquela jaqueta, ele tira um maço de notas, a grossura assim, 2 dedos meu, daria quase 3 de alguns, só daquela nota azulzinha de R$100. Sabe aquela que a gente vê no cartaz do banco, na revista, mas passa pouco na mão? Quando eu vi aquele pacote, ele joga no chão, irmão, minha cabeça de administrador dispara. Eu fico imaginando quantos centímetros tem o pacote, quantos milímetros tem cada nota, quantas notas cabe dentro de cada pacote. Irmão, quando eu chego num valor aproximado, eu não consigo me controlar, eu comecei: glória a Deus, glória a Deus. Mas esse camarada chorando, ele enfia a mão no bolso e tira outro pacote daquele e joga em cima do primeiro e diz: Jesus, eu te amo mais do que o dinheiro, eu vou provar. Eu estou pensando qual o valor dessa oferta que o cara vai dar. Aí eu olho para aqueles 2 maços, mas glória a Deus para um, aleluia para o outro, eu estou até dividido. Ele continua chorando, eu não sei de onde saiu um terceiro maço. Irmão, que saiu o terceiro maço, entrei quase em êxtase. Começou a tocar na minha cabeça aquela música da pastora Ludmila: chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. Eu falei: nós vamos terminar o projeto. Eu estou empolgado com aquilo, mas o abençoado enfia a mão no bolso e tira um frasco, sem rótulo nenhum. Ele abre a tampa e começa a jogar um líquido em cima daqueles maços de dinheiro. Eu que estou atrás dele, o eu lá dentro da visão, sinto cheiro de álcool. Estou sentindo cheiro de álcool. Eu brinco às vezes, não era culto de libertação, Zé Pilintra não pegou ninguém, mas está fedendo álcool. Só que ele enfia a mão no outro bolso da calça e ele tira uma caixa de fósforo. Irmão, quando ele vai abrindo a caixa e tira um palito, caiu a ficha. Eu falei: o dinheiro é papel, álcool em cima, fósforo. Aí eu entendi: eu tinha mais do que o dinheiro, eu vou provar. Irmão, quando eu entendi o que aquela criatura estava prestes a fazer, eu na visão que eu estou fora de controle de mim mesmo, eu assisto o que eu fiz. Eu voei no pescoço daquele cara. Mas voei no pescoço que eu agarrei nele e nós já saímos rolando. Na primeira rolada eu já estava dizendo: sai dele em nome de Jesus. Você está rindo que não é você, que foi horrível me ver fazendo isso. Eu ainda estava rolando com ele, repreendendo o mal. A visão sumiu. Quando a visão sumiu, a voz falou comigo pela 4ª vez: se você estivesse lá, teria feito a mesma coisa. O que eu entendi que ele me deu uma visão contemporânea, contextualizada do mesmo episódio. Para mim aquilo não seria nada mais do que desperdício. Irmão, imagina que o que essa mulher fez quando jogou fora o perfume na cabeça dos outros era a mesma coisa que alguém hoje queimar dinheiro. Daria ou não daria uma gastura e um desespero na gente? Foi isso que os apóstolos sentiram. Agora, por favor, não saia por aí dizendo que o pastor Luciano veio ensinar uma nova modalidade de oferta, que é para queimar o dinheiro, que sair você vai ver o Sérgio voando no seu pescoço. Agora, preste atenção: mais importante do que será feito com o recurso é o que nos move a entregá-lo. É a visão que nós temos. Se não for para dar honra, querido, Deus está dizendo: por mim, fecha a porta do templo, apaga o fogo do altar e acaba com a brincadeira. Porque Ele nunca quis o meu e o seu dinheiro. Mas a hora que nós aprendemos a dar honra, não só na contribuição, em tudo que fazemos, mantendo Deus acima e o dinheiro para baixo, uma revolução vai começar nas nossas vidas. Porque se o propósito for cumprido, a consequência será liberada. Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Em outras palavras, Deus está dizendo: se você me honrar, me der honra nessa área, eu vou te encher de provisão. Agora, um dia eu estava pensando: por que essa turma estava entregando o animal defeituoso? A ordem de Deus era tão clara, tão explícita. Para entregar um animal perfeito que leva alguém. Nós não estamos falando do crente desviado que não está nem aí com Deus. Os caras estavam indo no culto, estavam ofertando. Mas eu fiquei pensando que leva alguém. A Bíblia diz: tendo o animal sadio no seu rebanho, prometei oferecer ao Senhor defeituoso. Eu vou te dizer o que eu acho que levava alguém a tomar essa decisão. Era justamente pensar no que seria feito com a oferta. O que a oferta daquela época, o animal do sacrifício, virava? Churrasco.
Na real, irmão, virava churrasco. Quem comia o churrasco? O sacerdote ficava com uma parte para a família dele, e a maior parte do churrasco quem comia era o próprio ofertante com a família dele. Quando em 1 Samuel a Bíblia diz que Eucana, marido de Ana, pai do profeta Samuel, dava a Ana porção dobrada, é porção dobrada da carne queimada no altar. O altar era uma churrasqueira com grelha e tudo. Se limpava o animal, a gordura era queimada para Deus, a carne era comida pelo povo. Aí eu acho que os caras começaram a pensar, vai virar churrasco mesmo? Por que que eu tenho que entregar? Imagina, tenta se colocar agora no lugar do cara. Ele está pensando, eu tenho um animal bom, que lá no mercado pega um preço bom. Mas eu tenho um cego aqui, um manco, que ninguém vai comprar, vai pagar a ninharia. Mas se for para fazer churrasco, os dois da carne boa. Irmão, não consigo imaginar um cara comendo, imagina agora um pedaço de picanha, aleluia. Eu falo nela, ela aparece na minha frente. Aí você corta o pedaço da picanha, põe na boca. Acho assim, maravilhosa. Aí você mastiga ela e diz, que picanha boa. Aí você diz assim, pena que o bichinho era cego. Irmão, faz diferença. Se o bicho era míope, se era cego, se enxergava direito, vai lá mudar o gosto da picanha ou do churrasco. Eu acho que as pessoas pensavam, não vai mudar o propósito, a carne vai ser comida. Mas Deus nunca pensou no propósito. Quando alguém separava o melhor animal e deixava de ganhar o dinheiro no mercado, sabe o que ele está dizendo? Deus, você vale mais do que qualquer outra coisa. Quando dava o primeiro animal, estava dando honra. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Vira para o irmão ao seu lado e fala, só não esquece aquele livro que você me dá de presente. Nós vamos orar. Olhe para cá um instante. Eu quero repetir o que eu falei antes. Eu não vim aqui, querido,